Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos estudar radiciação. Mas o que é radiciação? Radiciação é o estudo das raízes, tá bom? Raiz quadrada, raiz cúbica, etc. Então, antes de a gente começar a calcular as raízes, a gente tem que saber o nome das partes de uma raiz, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou escrever raiz n de A igual a B. Não se preocupa com as letrinhas, que é só para a gente saber os nomes, tá? Tá vendo esse desenho legal aqui, que a gente costuma chamar de raiz? O nome desse carinha aqui, o nome desse símbolo, é radical, tá legal? Então, quando tu vê esse símbolo ali da raiz, o nome dele é radical. Quem tá dentro do radical aqui é quem? É essa letra A, não é? Essa letra A chamaremos de radicando, que é o número que está dentro do radical. Então, ó, radicando. Uma outra coisa. Tá vendo esse N que está aqui em cima do radical? O nome dele é índice. E é ele que dá nome para a raiz, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver. E por fim, esse B aqui é o resultado, certo? O resultado é a nossa raiz. Então, recapitulando. Esse símbolo aqui, maneirão, a gente chama de radical. Quem está dentro do radical é o radicando. O resultado disso é uma raiz. E esse número aqui, n, que está em cima, a gente chama de índice. É quem vai dar nome aí para essa raiz. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, só para saber como ler a raiz, tá bom? Se eu coloco o número 2 aqui em cima, o número 16 aqui dentro, eu vou ler isso aqui como raiz. Olha para o índice. O índice não é 2? Quando o índice for 2, a gente vai falar que é quadrado. Então, raiz quadrada, no caso do número 16. Então, raiz quadrada de 16. Certo? É assim que a gente vai ler. Deixa eu só colocar aqui uma separaçãozinha para não ficar muito embolado. Ó. Certo? Então, vamos aqui para uma próxima. Digamos que eu tenho agora raiz com 2 aqui do número 3. Então, como que a gente vai ler isso? Raiz quadrada. Por que quadrada? Porque tem o número 2 no índice, tá vendo? Quadrada de 3, ou do número 3. Então, você percebeu que quando o índice é 2, nós falamos que é uma raiz quadrada. Mas se fosse um 3, né? Se fosse um 3, tipo aqui, ó. Vou colocar um 3 e vou colocar um 8 aqui dentro. Quando for um 3 aqui no índice, a gente vai falar que a raiz é cúbica. Então, ó, cúbica aqui. Então, vamos lá. Raiz cúbica do número 8. Ou seja, de 8. Só mais um para a gente fechar as nomenclaturas. Então, ó, se eu coloco aqui um 3 e um 1 aqui dentro, né? Falaremos raiz cúbica do número 1, ou D1. Certo? Então, é assim que a gente fala o nome das raízes. Agora, a gente vai ver como que calcula essas raízes, tá bom? Sendo que eu só mostrei o índice 2 e o índice 3, tá vendo? Quando for 2, a gente chama de raiz quadrada. Quando for 3, a gente chama de raiz cúbica. Esses dois têm nomes especiais. Mas se fosse, por exemplo, um 4 aqui, ó, eu ia falar raiz quarta. Se fosse o 5, raiz quinta. Se fosse um 6, raiz sexta. E assim por diante, tá legal? Acho que tem nome especial, é o quadrado e o cubo, tá? Que é a raiz quadrada e cúbica. Então vamos lá para alguns exemplos. Então a gente vai ver como que calcula uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica nesse vídeo, tá bom? Sendo que eu vou deixar bem claro para vocês, nós só trabalharemos com os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos, tá? Mas o que é isso, Lucas? Quadrado perfeito e cubo perfeito. É o seguinte, ó, deixa eu só escrever aqui. Quadrado perfeito é quando eu pego dois números iguais e multiplico. Por exemplo, assim, quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é o número 1, certo? Então, esse 1 aqui, ó, ele é um quadrado perfeito. 2 vezes 2 é quanto?
é 4. Logo, eu vou considerar que 4 é um quadrado perfeito. Mais um exemplo aqui, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Logo, 9 também é um quadrado perfeito. Tudo bem? Então, o quadrado perfeito é quando eu tenho dois números iguais que se multiplicam. O resultado dele é um quadrado perfeito. E se eu quisesse um cubo perfeito? O cubo perfeito, a única diferença dele para o quadrado perfeito é que agora eu não vou multiplicar só dois números, eu vou multiplicar três números. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, isso é igual a 1. Logo, esse número 1 aqui, eu vou chamar ele de cubo. Opa! Vamos aqui ver o número 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 é um cubo perfeito, porque ele é o resultado de 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Olha um outro aqui. Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Então, 27 a gente considera um cubo perfeito. Deu para entender o que é um quadrado perfeito e um cubo perfeito? Para ser um quadrado perfeito, eu multiplico dois números iguais e o resultado dele é meu quadrado perfeito. Para ser um cubo perfeito, eu vou multiplicar três números iguais e o resultado dele é meu cubo perfeito. Agora a gente já consegue resolver muitas e muitas raízes quadradas e cúbicas. Então vamos resolver agora essas raízes quadradas e cúbicas. Ah, gente, quase esquecendo, tem uma observação aqui que é muito importante. Olha isso aqui, eu tenho raiz quadrada de 16, certo? Tá vendo que o meu índice é o número 2? Toda vez que o índice for o número 2, é optativo a gente escrever ou não esse número 2. Por exemplo, se eu quiser representar a raiz quadrada de 16, eu posso só fazer assim, ó. Tá vendo que eu não coloquei o número 2 aqui em cima? É porque quando não tem nada, a gente já entende que tem o número 2 ali escondido, tá? Então, isso aqui foi só uma observação. Então sim, agora vamos calcular. Então, ó, calcule letra A, raiz quadrada do número 4. Então, como que eu vou calcular a raiz quadrada do número 4? Como a raiz é quadrada, eu vou pensar em quadrados perfeitos. Aí a gente vai lá, 1 vezes 1 dá 1, certo? Eu vou fazer isso aqui até encontrar o número 4 ali dentro. Ou seja, 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado para a raiz quadrada de 4 é o número 2, porque foi ele que multiplicou por ele mesmo. Então, tá aqui, ó, 2. Vamos fazer mais uma? Mais uma não, né? Vamos fazer várias. Então, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é quem? Você tem que pensar, qual número vezes ele mesmo que dá 25? Ó, 3 vezes 3, deixa eu colocar aqui de verde. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. E 5 vezes 5 é 25. Logo, raiz quadrada de 25 é 5. Letra C. Quanto é a raiz quadrada de 0? Eita, Lucas, raiz quadrada de 0 não existe. Existe sim, galera. Porque pensa comigo. Quanto é 0 vezes 0? 0 vezes 0 continua sendo 0, certo? Então, raiz quadrada de 0 é 0. Quanto é a raiz quadrada de 81? Aí você tem que pensar. Raiz quadrada de 81, 6 vezes 6 é 36. Então, não pode ser o 6, né? Vamos colocar aqui os quadrados perfeitos. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 8 é 64. E 9 vezes 9, isso é 81. Encontramos que número vezes ele mesmo dá 81? O número 9. Então, a gente acabou de descobrir a raiz quadrada de 81. Viu que é bem fácil? É só você pegar dois números iguais e multiplicar. E aí você vai tentando até chegar lá no resultado que você quer. Lembrando que estamos trabalhando com raízes que possuem quadrados perfeitos, tá? No próximo vídeo, nós vamos ver umas raízes que não dão um resultado tão bonitinho assim. Mas agora vamos treinar as raízes cúbicas. Então eu vou apagar aqui os quadrados perfeitos, tá bom? Então vamos usar a raiz cúbica agora. Como é a raiz cúbica, a gente vai tentar pelos cubos perfeitos, certo?
Então, ó, vamos lá. Raiz cúbica de 8. Que número vezes ele mesmo 3 vezes que dá o 8? Então, eu posso tentar aqui, ó. Vou começar pelo 1. 1 vezes 1 vezes 1. Isso é igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Já estou colocando algumas aqui para a gente se adiantar, tá? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Vou parar por aqui. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8 é quem? Ó? Qual dessas multiplicações que deu 8? Foi o 2 vezes 2 vezes 2, certo? Logo, raiz cúbica de 8 é 2. Viu? Ó, que é bem diferente a raiz quadrada da raiz cúbica. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz cúbica de 8 é 2, tá bom? Agora, que número vezes ele mesmo 3 vezes que dá 0? Você pode ver que eu não coloquei a continha de 0 aqui. Porque sempre que o radicando, o número que estiver dentro do radical for 0, gente, o resultado é 0. Não importa qual é a raiz, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui uma raiz oitava de 0, isso vai ser 0. Sempre que tiver o 0 aqui dentro, vai ser o 0. E já adiantando, isso também vale para o 1. Sempre que a raiz, o radicando for 1, o resultado é 1. Ó. Tá vendo aqui que eu tenho raiz cúbica de 1? 1 vezes 1 vezes 1 deu 1. Logo, raiz cúbica de 1 é 1. Se eu quisesse saber a raiz quadrada de 1, isso também seria 1, tá? Então, sempre que o radicando for 0 ou 1, a resposta é ele mesmo. Agora, essa letra G aqui, ó, raiz cúbica de 64. Que número vezes ele mesmo 3 vezes que dá 64? É o número 4. Então, raiz cúbica de 64 só pode ser o 4. Entenderam até aí? Agora eu vou ensinar um bizu aqui muito legal para vocês, um macetinho. Então, eu tenho aqui no bizu. Quanto é a raiz quadrada de 400? A ideia aqui é o seguinte. Quem é o índice dessa raiz? É o número 2, não é? Aí você olha, tá acabando com quantos zeros? Com 2 também, né? Então você vai fingir que esse zero não está aqui, ó. Finge que ele não está aqui. Que número que sobrou? O número 4, não foi? Quanto é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é o número 2. Então eu vou colocar aqui apenas o 2. E eu não tenho 2 zeros aqui? Como eu tenho 2 zeros aqui, eu só vou colocar agora um zero. Então a raiz quadrada de 400 é 20. E se você quiser fazer o teste, ó, 20 vezes 20. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 2 dá 4. Sendo certinho 400. Tá vendo que dá super certo? Olha aqui de novo. O meu índice é 2 e eu estou acabando com 2 zeros. Então finge que eles não estão aí. Quanto é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Então eu vou vir aqui e vou colocar o 5. E como eu tinha 2 zeros, agora eu só vou passar a ter 1. Tá vendo que a gente ganha um tempão fazendo isso? O da raiz cúbica é similar, sendo que tem que ter 3 zeros. Então vamos colocar aqui, ó. Raiz cúbica de, por exemplo, 8.000. Lucas, raiz cúbica de 8.000 é um número muito grande. De fato, é muito grande. Então o que a gente faz? Como aqui o meu índice é 3, eu confiro primeiro se eu tenho 3 zeros. Tem? Tem. Então tudo certo. Esquece eles, vai só pro 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? Olha aqui em cima, ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Então eu vou colocar o 2 aqui e apenas um zero. E se você quiser fazer a continha aí 20 vezes 20 vezes 20, você vai ter certeza que vai dar 8.000. Tá legal? Ó, uma outra aqui. Raiz cúbica, eu coloquei exemplo 2 aqui, mas é exemplo 3, né, galera? Que é 3. Exemplo 4. Vamos lá. Raiz cúbica de 64.000. Então tá aqui, ó. 64.000. Tem 3 zeros? Tem. A raiz é cúbica? É. Então tá batendo, né, o número de zeros com índice. Então você vai resolver apenas a raiz de 64. Quanto é a raiz cúbica de 64? Olha aqui o resultado em cima. Isso dá 4, né? Então eu vou colocar o 4 aqui e apenas um zero. Entenderam o macete? Bem legal, né? Então o desafio vai ser: quanto é a raiz cúbica de 1.000? Tá? Deixa aqui no comentário para mim que eu quero ver se você conseguiu.
Ah, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, que tem sempre vídeo novo toda semana. Então até a próxima. Tchau, tchau.